Então, o que eu tinha na semana passada, o que eu me propus a fazer era um exercício assim, né? Basicamente um exercício que tinha duas classes, uma que era uma classe principal e uma que classe personagem que representava alguma coisa que desse para desenhar na tela, basicamente. É... Cadê esse aqui? Se ele o StarML, sim. Se ele quiser abrir o negócio que eu fiz, que ele parece não estar muito afim. Aqui. Tinha duas classes, a classe principal. Ah, meu Deus. A classe principal e a classe personagem. E era isso. Ele se desenhava. Deixa eu ver, eu tenho aqui. SD exercício exercício barra 1 ponto barra build barra x. Era isso. Tinha um bichinho na tela e o bichinho na tela se mexia um pouco. Não fazia mais nada. Sim, isso é já com SFML. Então, esse era o exercício de semana passada. Um bichinho só se mexendo na tela, só isso. Se você apertar o botão aqui, ele não fecha, porque eu fiz do jeito porco, que quer dizer que para você fechar o programa, na verdade, você tem que ir no terminal e mandar ele fechar. E daí ele fecha. Daí, o de hoje já é um pouco mais complicado. Que ele vai ter uma lista, uma classe lista personagens duplamente encadeada, que vai percorrer, bem, uma lista encadeada. E, opa, e personagem vai ter mais algumas coisas. Ela vai ter uma posição representada por um objeto que tem na SFML, que é um vetor, e vai ter uma velocidade. E antes o que a atualizar fazia para ele se mexer era simplesmente tipo, pegar a posição atual e multiplicar do jeito mais preguiçoso possível. O que vai acontecer agora é que ele vai ter uma velocidade como atributo e a gente vai passar o tempo que passou, o tempo em segundos desde a última vez que ele atualizou para essa função, que daí vai atualizar de acordo com essa velocidade. É... que mais? Assim, ele vai ter mais de um personagem, cada um vai ter uma velocidade diferente e tal. E eu vou arrumar essa coisa porca de que você tem que basicamente assassinar o programa para ele fechar direito, ele não fecha sozinho. Então, no fundo. Então, muita coisa aberta, muita coisa aberta, muita coisa aberta, muita coisa aberta, muita coisa aberta. Aqui também não fechar. Então, como na verdade o que a gente vai fazer é expandir o programa do exercício 1, eu vou realmente só copiar e colar o de antes e ir modificando nessa outra pasta com o segundo exercício. Começando pelo ML. Então, no momento ele está assim. O que vai mudar? Tem mais uma classe agora que se chama lista lista personagens, que vai ser bem uma lista. Eu vou colocar o estereótipo lista porque
porque sim. E o que vai acontecer... Bem, tá, a parte de representar listas em SFML é um pouquinho mais complicada. Eu vou ter que me relembrar como que faz certinho. Só vou copiar a cor que eu estou usando para as outras classes, porque isso ajuda também, deixa mais bonitinho. E para o ML final, ele vai cobrar isso do projeto. Oi, alguém chegou? Tem alguém? Grande, ótimo. Alguém para me avisar quando eu fizer besteira, inevitavelmente. Tá. Então, exercício. Tá. Beleza. Então, ok. Dois objetos SF vetor F. Que eu vou explicar exatamente o que essas duas coisas são depois. Mas por enquanto eu só vou aproveitar que antes eu tinha dois. Um x e um y, eu vou transformar eles em um vector 2f. Esse é um posição vector 2f. Esse aqui é um velocity. Vamos chamar de v mesmo. V vector 2f. Que mais? Atualizar agora vai ter um parâmetro. Ela vai precisar de um... Vou dizer que é um double t, que vai ser o tempo em segundos, que passou de uma vez para a próxima. Então, posição e velocidade, atualizar recebe um tempo em segundos. Principal vai ter uma lista de personagem. E isso aqui vai acontecer dentro de uma função, não vai mudar nada. Então tá. Aqui, então o que vai acontecer é que esse relacionamento vai mudar um pouco. Eu vou primeiro que esse relacionamento aqui que estava com cardinalidade de 1 para 1 vai mudar de 1 para n. Porque, bem, a gente vai fazer que pode ter que o principal vai poder ter vários personagens. Aliás, qualquer dúvida vá perguntando, porque isso eu já tô tipo, meio que partindo de onde tinha parado o outro exercício. Então, se qualquer dúvida me avise. Tá? Então vai ser uma lista duplamente encadeada. E por enquanto vai ter uma função. Eu só vou adicionar na lista o que a gente vai realmente usar por enquanto, que vai ser uma função para percorrer ela na ordem normal, uma função para... na verdade, o que a gente vai usar por enquanto, na verdade, vai ser uma função para percorrer a lista, uma para adicionar elementos, só no fim, porque não vai importar muito a ordem. Depois a gente vai precisar mudar talvez, mas por enquanto não precisa. E não vai precisar deletar elementos únicos, então vai ser só uma para esvaziar a lista, para manter mais simples. Então, sendo uma lista duplamente... eu vou manter só com o que a gente realmente vai usar por enquanto. Então, ele vai precisar de... assim, precisa adicionar outro desses, que eu vou copiar por preguiça de fazer de outro jeito. Então isso aqui é uma agregação forte, a cardinalidade desse está 1 para 1, que está certo, porque essa é de 1 para 1. Mas essa aqui agora mudou, é de 1 para n. Então você vem aqui e seleciona o asterisquinho, que é n. E daí, como a lista de personagens vai incluir vários personagens, só deixa eu abrir aqui para garantir que eu não estou fazendo do jeito certo. De acordo, aqui esse é o ML, ou diagrama de classes do ML final do jogo, do meu jogo. Ele é assustador, não se preocupe. Aqui a gente colocou como, enfim, ignore ele. Aqui a gente vai colocar como uma
como uma agregação fraca entre personagem e a lista de personagens. E como e essa é uma relação n para n, porque você pode ter n personagens em n listas, tipo, o mesmo personagem pode ter várias listas, pode ter várias listas. Bem, é. Mas é uma relação direcional. O personagem não sabe que ele está incluído na lista, então a gente tem que mudar para. Opa! Tem que mudar isso aqui. Esse fica como não navegável. E esse fica como navegável. Daí ele fica certo. E como. E pra. Se você for ver. Uma coisa. Ah! Não. Sim. Uma coisa, você vai ver que todos os tipos de associação, de relacionamentos diferentes entre classes têm uma cor diferente no diagrama. Porque mesmo fazendo isso, é um caos para entender exatamente tudo que está acontecendo. Se você põe cores diferentes, fica um pouquinho mais fácil, pelo menos. E como é bom começar a fazer esse tipo de coisa desde o início, eu vou já desde o início fazer com uma cor. Que vai ser... Opa, não é essa aqui, você tem que usar essa cor, a segunda. Eu fiz isso errado da outra vez também. Vai ser essa cor aqui, que eu escolhi aleatoriamente, achei bonita. E pronto. Tem uma corzinha. Então, vai ser uma lista duplamente encadeada. E o que eu vou fazer é já fazer basicamente num modelo que vai ser praticamente o modelo final de uma lista, que vai ser com uma classe aninhada. O que isso quer dizer? É uma classe que só existe dentro de outra classe, basicamente. Que vai ser a classe elemento lista. Elemento lista. Para diferenciar essa cor aqui essa, eu vou por uma cor um pouquinho mais escura. Pode ser. Então, uma, é, uma classe está alinhada na outra, na verdade, não muda muita coisa. Só que, tipo, se a classe alinhada tiver como privada, ela só vai realmente existir dentro da própria classe. Que é o caso aqui. Que sim, esse aqui está um pouco mais complicado. Mas é desse jeito que você representa. Você simplesmente pega a classe e coloca dentro da lista, nesse caso. E é um elemento de uma lista aninhada, então ela tem um ponteiro para o elemento que vem antes, uma lista aninhada, desculpa, uma lista duplamente cadeada. Ela tem um elemento pro e ignora essa coisa de TE e tal, isso é porque é um template. Mas isso eu vou deixar para outra semana. Pense basicamente que em vez de TE vai estar escrito aqui personagem. Então ele tem um ponteiro pro elemento anterior, pro próximo, e ele tem o que ele está guardando, que nesse caso é um personagem. E como o espaço era pequeno, nesse diagrama a gente só descreveu que vai ter um get set para todas essas coisas ali em cima. E a gente não tem muito uma sintaxe para dizer que é uma classe aninhada, é uma classe privada ou pública aqui desse jeito, então a gente colocou um comentário dizendo que é uma classe aninhada privada, para deixar claro que é. E isso aqui. Nossa, que é isso? Nem lembrava dessa existência. Esse é o diagrama de classes padrão. Eu nem sabia que ele estava ali. Tá. Então, a lista de personagens vai ter dois desses elementos da lista. Vai ser início, elemento lista. Minto, não são dois, são três.
fim, que também é privado, é do tipo elemento lista. E atual, que também é privado e também é do tipo elemento lista. Então, e o elemento lista em si, ele vai ter o que eu falei antes, o anterior, o próximo e o dado que ele está guardando. E além disso, ele vai ter um construtor, um destrutor e uma operação para inserir, uma operação para percorrer. Na verdade, vão ser duas operações para percorrer, eu já explico porquê. E uma operação para esvaziar a lista. Então, o primeiro é isso, ant ponteiro para elemento lista, que é privado proxy, que é também é um ponteiro para elemento lista, e inf, que é nesse caso um ponteiro para personagem. A primeira operação vai ser o construtor do elemento lista, que é público. O estereótipo é create. E ele vai receber três parâmetros. Eu vou fazer que, em vez de eu vou fazer um pouco diferente, ele não vai ter nenhum set, porque na verdade, se você for pensar bem, depois de criar o elemento da lista, você não vai ter que modificar ele. Eu falo isso e acabo de perceber que eu estou errado, você vai sim. Então vai precisar dos três, mas eu vou colocar no construtor já de qualquer jeito os três, que vai ser os três parâmetros, que é um anterior, que é um elemento lista, próximo, que é um elemento lista, e info, que é um personagem. E tá. E o destrutor é só daí as três operações vai ser não, desculpa. Ele vai ter um get anterior. Acaba editando aqui, é mais fácil. Get anterior, que retorna um elemento lista. Um set anterior, que precisa de recebe um elemento lista. E retorna void. E na verdade ele não sabe copiar e colar, então eu vou ter que fazer na mão. Get próximo, elemento lista, set próximo, elemento lista. Não é assim que faz, é void aqui. E aqui que você coloca próximo, elemento lista. Uma coisa, eu tô colocando aqui em vez de personagem para esse atributo info, porque depois eu vou transformar essa lista em uma lista genérica, que ela pode receber qualquer tipo de informação, não só personagens.
Então, e daí, bem, e aqui a lista tem o construtor, tem o destrutor, tem uma operação para inserir, uma operação para esvaziar. O que mais que eu falei? Assim, percorrer a lista. Para percorrer a lista, eu vou criar só mais duas funções. Do jeito que eu prefiro fazer. Então, operação 1 é elemento lista. Na verdade vai ser tudo público. Create. Operação 2 vai ser o destrutor de elemento lista. Também esse o elemento eu vou deixar sem nenhum parâmetro por enquanto. Na verdade não vai ter nenhum mesmo. E tipo, eu vou deixar sem um computador de quantidade de elementos, porque como nesse caso eu estou fazendo uma lista genérica bem específica só para isso, eu não vou me preocupar. Elemento lista. Daí o próximo vai ser inserir. O outro vai ser esvaziar. Esse aqui vai ser não é resetar, seria voltar início. E esse aqui vai ser um percorrer. Ir próximo, por um nome mais explícito. Então, inserir, ele vai receber um ponteiro, inf, que vai ser um ponteiro para personagem, e retorna void. Eu esqueci o negócio, o estereótipo. Esvaziar vai retornar void, simplesmente vai esvaziar a lista. Voltar ao início. Eu vou fazer que ele vai retornar um ponteiro para personagem, que vai ser o início da lista. E ir próximo vai também retornar um ponteiro para personagem. Então, a ideia qual que vai ser para percorrer essa lista? Você chama a função voltar início e ele te retorna o primeiro elemento da lista. E sempre que você chama a função ir próximo, ele vai te retornando o próximo elemento da lista. Quando ele retornar um nulo, quer dizer que você chegou no fim da lista, então você chama voltar início de volta para voltar para o início da lista. Essas. E daí, como uma lista de personagens, por enquanto eu vou incluir mais um método que vai fazer o que a gente vai ter que fazer bem, 3 métodos na verdade, que vão ser os métodos para atualizar a lista, desenhar os elementos da lista. Eu falei 3, mas eu acho que são só 2 na verdade. Atualizar, desenhar e sim, atualizar, desenhar e um terceiro que seria tipo esvaziar e destruir. Eu vou fazer que esvaziar só esvazia a lista sem destruir os elementos, e destruir seria um que realmente ia destruir todos os elementos da lista. Então, se você chamar esvaziar, os personagens não vão sumir. Eles só não vão estar na lista. Se você chamar destruir todos, ele vai realmente destruir todos. Atualizar personagens. Vai ter que receber aqui nem outro um tempo, porque ele vai precisar passar para os personagens. Daí o desenhar e o último operação aqui vai ser
destruir personagens, que não vai receber nada, vai retornar void. Opa, eu não coloquei o tipo de retorno aqui. É void. E a operação de desenhar, como para desenhar um personagem você precisa de uma render window, aqui você também vai precisar. Desenhar personagens, janela render window. Void. Que mais? Ah, é. Agora eu tenho que atualizar. Assim, em vez de ter esse amigo aqui, eu gosto de fazer diagramas de análise. Quer dizer, que eu estou pensando em como os relacionamentos são de verdade, não como eles são implementados. Isso é escolha pessoal e no final uma daquelas coisas que se você ter um padrão e seguir esse padrão, tá certo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que mesmo que a relacionamento de principal personagem seja feito através de uma lista, e a lista realmente tem uma agregação fraca com o personagem faz parte da classe principal, que você poderia pensar que é o seu jogo. Então, mesmo com. Então, como eu gosto de diagramas de análise, eu vou dizer que continua sendo uma agregação forte, porque o personagem faz parte do jogo, mesmo se isso seja implementado através de ponteiros. Se você preferir diagramas de. Meu Deus, eu esqueci o oposto. Qual que é o outro? Os de análise e os de. Enfim, eu esqueci. Os do outro tipo, daí você colocaria uma agregação fraca, que nessa aqui. Mas enfim, aqui a gente vai pegar esse amigo e vai mudar para lista amigos. Amigos. Eu estou chamando de amigos porque eu sou bobo e eu acho isso engraçado. Não tem nenhum motivo decente para chamar de amigos. E não é mais um personagem, é uma lista de personagens. Então, os relacionamentos entre essa classe e essa classe estão certos. Mas ainda faltam os relacionamentos de lista de personagens com o elemento da lista e dos elementos da lista entre si, porque isso também existe. Eu vou ter que me lembrar de como que faz. Por isso que eu abri o meu diagrama do meu jogo, porque aqui tem pronto. E eu não lembrava direito essa parte, faz tempo. Então, ele reconhece o primeiro ou o último. Sim, beleza. Então, eu vou primeiro por um. Que cor eu coloquei isso aqui? É preto? É preto. Eu vou deixar que as linhazinhas de comentários são pretas mesmo. Então aqui vai ter uma anotaçãozinha que vai dizer classe aninhada privada. Que vai ter a mesma cor dessa aqui. Porque vai. E vai ter uma ligado a isso aqui. Você aperta em cima de uma conexão e aperta Ctrl mais L e daí ela fica retilínea, bonitinha. Isso é importante. E tá. Então, quais são os relacionamentos? Eu sei o que estou fazendo, não se preocupe, tá tudo bem. Tá, então, cada elemento da lista conhece o seu anterior, o seu próximo e o seu personagem, certo? Então eu vou dizer que, bem, da outra vez a gente fez que a gente não disse muito bem Monte, mas agora eu vou dizer que como o elemento da lista basicamente, eu vou dizer
que um elemento da lista, ele, eu coloquei ao contrário, ele tem uma agregação fraca com o personagem, porque de certa forma ele está é, tipo, composto dentro do elemento da lista. E também uma associação não navegável. Eu preciso copiar essa cor daqui e por ali. Sim. Bem, que eu me lembre, você tinha que fazer isso na mão. Talvez eu esteja errado. Tem alguém aí? O Thiago foi embora. Então vamos assumir que sim, você tem que fazer isso na mão. Eu acho que tem. Talvez se você for em preferências, UML, é, opa, aqui ó, pacote, classe, interface, sinal, data type, primitive type, numeração, port, aglomeração, artefato, componente, eu não lembro. Talvez tenha um jeito de se fazer coisas mais. Opa! Coisas de um jeito mais fácil. Não vou ficar olhando isso agora. Então, um elemento da lista. Quer dizer, essa é uma relação um pouco diferente, porque como um elemento, um personagem pode estar em várias listas, ele pode ter vários elementos que apontam para ele. Então você sempre tem um personagem, mas aqui você pode ter de 0 a vários elementos de lista. Por quê? Porque se você tem um elemento de lista, com certeza ele só vai apontar para um personagem. Mas tendo um personagem, ele pode estar incluído de 0 a infinitas listas. Por isso esse relacionamento. Além disso, um elemento da lista. Cadê essa associação? Ele tem um relacionamento com outros da própria classe dele, porque ele conhece o seu anterior e próximo. Então eu vou chamar esse relacionamento aqui de conhece. Assim, com associações, com agregações fortes e fracas, você não tem que pôr um nome para ela, mas para associações você tem. Próximo, que está aqui. Isso aqui então, para os dois relacionamentos é sempre de 0 para tipo, você ou tem ou não tem um. A gente colocou só um ali. A gente colocou só um para representar os dois, mas a ideia é que ou você tem um anterior ou não, ou você tem um próximo ou não. Tipo, é sempre ou 0 ou 1. Então a gente coloca 0 até 1, 0 até 1 para os dois lados. E esse info personagem é representado ali. Além disso, como a lista de personagens tem um início. Opa, faltou os ponteiros. Início, fim e um atual. No meu diagrama não tem o atual porque a gente fez um negócio chamado iterador que substitui essa coisa que eu tô falando de tipo ter um anterior e próximo, de ter esses métodos. Desculpa. Esse iterador substitui basicamente o ir próximo, voltar início e o atual. É um negócio que fica mais bonito, mas eu acho que eu vou deixar para mais pro final. Ou pelo menos não para agora, para essa semana, porque já começa a ficar mais complicado. Talvez semana que vem, com se eu for falar de gabarito já semana que vem. Mas enfim, como que tá ali? E a lista também, ela a lista de personagens tem esses três aqui. Então eu vou colocar aqui três associações
E você vai ver que elas vão ficar estranhas. É assim mesmo, elas ficam estranhas. Por causa que você está tentando apontar para uma coisa dentro da outra e ele não gosta disso. Viu? Cadê ela? Ela sumiu. Tchau. Não, isso é feio. Deixa eu tentar de volta. Eu coloquei errado. É a outra. Calma. Então, ela fica feia. Ela não entende o que você quer dela. Ah, agora ela entendeu. Então, porque quando você põe ela pra ficar retilínea, ela entende, pelo menos, tá? E eu vou bem. Pensando bem, eu tô dizendo pra fazer assim, mas eu tenho quase certeza que na do Simão não está assim. Então, o Simão fez por. Se o Simão disse pra fazer por associação, eu acho que é justo fazer por associação, então vão ser 3 associações mesmo. Associações direcionais. Controle. 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 Tá? Então, como o elemento da lista sempre pertence à mesma lista, tipo, um elemento não pode pertencer a várias, desse lado vai ser uma cardinalidade 1. Mas como a lista, se a lista não tiver nenhum elemento, ela não vai poder ter um início, um fim e um atual. Eu coloquei atual aqui com letra maiúscula, não é maiúscula, pronto. Aqui é um relacionamento de 0 para 1. Eu não sei sobre esse 0 para 1 aqui porque tipo, não faz sentido o elemento da lista sozinho. Então eu vou dizer que não é. E aqui é de 0 para 1. Aqui é de 0 para 1. E aqui é de 0 para 1. Esse aqui é conhecer primeiro. Conhecer início. Conhecer atual. E conhecer fim. Dá mais espacinho para eles. E deixar mais bonitinho. Pronto. Então, em princípio é isso que a gente vai terminar. Opa, não é não, porque falta mais uma coisa, que é um relógio do SFML. O relógio vai ser um... Opa, tá escrito aqui errado. Tá com um só. Tá com 2. Eu não sei nem como que eu consegui colocar esse SF aqui, então vamos fingir que ele não existe. Esse também. Tirar todos, ficar sem, vai ficar... Eu acho mais feio, mas tudo bem. Um relógio da SFML que basicamente é um negocinho que mede o tempo. Tipo, sim, isso é um relógio, um negocinho que mede o tempo, faz sentido. É relógio. Que vai ser da classe Clock. E é isso que a gente vai precisar até eu notar que não e que está faltando alguma coisa pro exercício de, de hoje. Então, começando pelo negócio mais fácil, por causa que listas alinhadas às vezes são difíceis e eu tô com preguiça de fazer a parte difícil antes. SF vec. Então, como eu falei, 2 vetores. Eu escrevi position. Já não sei o que eu estou fazendo. Position. Só esse aqui, a única coisa, palavra em inglês no negócio é essa aqui. Não, não pode. Vai ser posição mesmo. Posição, ponto e vírgula, SF, vector 2F. Veloz. Você só vê. E eu não expliquei isso aqui, mas eu tenho aqui uma cola do SFML que
É Ctrl Shift V, eu acho. Que fala um pouco sobre as classes importantes do SFML. Que, tipo, as classes que vai precisar para os exercícios que eu vou propondo, basicamente. Então, o SF Vector 2 e o Vector 3 são classes que representam vetores bi ou tridimensionais, respectivamente, que podem ser basicamente de qualquer tipo de dados. Pode ser um vetor de float, de int, de unsigned, de double, de qualquer coisa. E tem um dos atalhos para isso é esse SF Vector 2F, que é um vetor de dois floats. Quase todas as posições e tamanhos dentro do SFML são tratados com esse tipo de dado. Porque ele tem umas coisas úteis. Tipo, se você definir dois vetores, você pode usar o operador de soma para somar eles, de subtração para subtrair, de multiplicação para multiplicar por um inteiro, por exemplo, esse tipo de coisa. Isso dá para você fazer, você consegue definir uma classe com que é desse jeito, um modelo para qualquer, para você pôr o que você quiser. Você também pode redefinir esses operadores, mas isso também eu vou deixar para falar mais depois. Se alguém quiser saber mais, está escrito ali, ou me perguntar também pode, mas se ninguém falar nada, eu vou continuar. Oi? É, esse negócio que eu mostrei aqui, sim, essa versão já está lá. A única coisa que não está lá é isso que eu estou fazendo agora do exercício 2. Eu esqueci disso. Eu não atualizei aqui o construtor de personagem, que ele só tem um. Ele não vai receber mais um x e y, ele vai receber uma posição, que vai ser um vector 2f, e uma velocidade, que é um vector 2f também. Tá? SF vector 2f posição, que agora vai receber um SF vector 2f 0.0, 0.0, f. Mesma coisa aqui, não vai ser mais só um float, vai ser uma posição. Vai ser. Eu coloquei qual? Vel? Vel. Pronto. Então agora eu tenho que. Aí atualizar vai receber esse valor de tempo. Double T. Personagem.cpp. Tá aqui. Eu vou copiar essa assinatura daqui, é mais fácil. Então, essa parte aqui é uma lista de inicialização. Eu falei sobre ela em mais detalhes semana passada também. É um jeito mais correto de inicializar variáveis, atributos. Basicamente, isso aqui substitui essas três linhas de código. Se você for, acho que em qual principal.cpp, eu dei uma explicação um pouco mais é, comprida de como que ela funciona. Basicamente, você coloca o nome da variável e o que você quer usar para inicializar ela, entre chaves, vírgula, a próxima, na ordem que você declarou as variáveis, ou seja, personagem.hpp, tá, posição, v, textura, corpo. Se eu for inicializar, eu inicializo nessa ordem. Então aqui vai ser posição inicializada com pos, v inicializado com vel.
Eu vou atualizar o comentário só para ficar... Não é desse jeito, ao contrário, posição igual a pós, V igual a vel. É equivalente. Não é bem equivalente. A diferença é que essa aqui é mais eficiente, porque quando você não chama o construtor dos atributos desse jeito, ele chama o construtor padrão dos atributos, então ele ainda tem que construir eles, só que vazios, e daí quando você faz isso, você está substituindo o valor que... Você está tipo, pegando o valor que você passou e copiando na variável que você criou. Então você tem o trabalho duas vezes de inicializar a variável efetivamente. Se você fizer isso, ele já inicializa com o valor certo, é mais eficiente e também é mais bonitinho, eu acho. Tá. Então, atualizar agora vai receber double t. E em vez de... E qual que é a grande vantagem desses vector 2f? Eu poderia fazer, por exemplo, um vx e um vy. Seria vx... Então, x recebe a velocidade em x... incrementa a velocidade em x vezes o tempo que passou. E vy vezes o tempo que passou. Eu poderia fazer isso, mas eu também posso fazer posição é igual a v vezes tempo. E daí, para atualizar a posição, eu posso passar aqui direto posição. Porque que... Opa. Opa, ele não... Ah, é como... Tá. Como é um detalhezinho aqui. Como ele está definido para floats, ele só deve estar com o... Ele só pode ser multiplicado por outros floats. Eu tentei passar double, ele não gosta de doubles. Então vai ser aqui um float. Double, pronto. Detalhe. Então, basicamente, é por isso que é melhor usar esse tipo de coisa. Um detalhe que eu não comentei semana passada, mas dá para fazer, é que o Rectangle Shape e várias outras classes têm uma função Move, que já incrementa a posição de um objeto a posição do objeto pelo vetor que você passa. Então eu poderia, em vez de fazer essa coisa em cima, fazer só isso, V vezes T. E daria na mesma. E se for ver bem, você nem precisaria guardar a posição do vetor do personagem sozinha, porque afinal o próprio corpo, o Rectangle Shape, tem um atributo posição dentro dele. Eu só não estou fazendo isso por causa dos... Que no futuro o que eu vou tentar fazer nesse código é desacoplar o programa da biblioteca gráfica. O que isso quer dizer? Em vez de você ter direto no personagem a textura, o corpo, essas coisas, vai ter uma outra classe que vai uma classe ou algumas classes que vão gerenciar tudo que tem a ver com a biblioteca gráfica. Então você simplesmente vai dizer: quero que você desenhe tal textura, só pelo nome da textura, não passando um ponteiro para ela, tal, em tal posição, e ele se responsabiliza de tudo. Por que fazer isso? Porque se depois você quiser mudar a biblioteca gráfica, você já está pronto. Você não tem que se preocupar em, tipo... Se eu quisesse parar de usar SFML e ir para o SDL, por exemplo, eu teria que mudar esse aqui, e daí principal, não seria mais render... Cadê? Não seria mais render window, teria que mudar um monte de coisa, certo? E tá, nesse programa pequenininho tudo bem, mas imagina num outro programa, no jogo de verdade, que vai ter 30 classes mais ou menos. Se você quiser fazer esse tipo de coisa, você tem quase que fazer todo o programa de volta. Se você tiver essas coisas separadas, é só uma questão de reescrever essa classe gerenciadora para funcionar com a biblioteca que você quer. Que, assim, honestamente, se você não quiser fazer, não faz muita diferença pro jogo. Até o próprio Simão fala que isso é meio que opcional, se você tiver tempo, se você quiser deixar mais bonitinho, mas não vale nota mais, não... É só um bônus, na verdade.
Mas eu acho que isso, a ideia é deixar, tipo, essa classe principal, ela tá acoplada no SFML porque ela tem direto aqui um negócio do SFML. Então eu teria que modificar a própria classe se eu quisesse trocar a biblioteca. Isso que eu estou falando de fazer um gerenciador gráfico, um gerenciador separado, faria você só ter tipo algum, alguma coisa para você saber. Bem, você em vez de ter nessa classe uma janela direto, você teria esse gerenciador gráfico. Então qualquer mudança de biblioteca ia acontecer só no gerenciador gráfico. O resto do programa não precisa mudar. Sim. Se você tiver na metade pro fim do jogo e não tiver feito isso, não vale a pena nem tentar, porque você vai perder muito tempo e realmente não é um dos pré-requisitos do jogo. Dá pra você deixar essa parte acoplada. Mas se você fizer desde o início, primeiro que você. Eu acho que fica bem mais fácil, porque você não tem que mexer tanto direto com esse FML. Você já só mexe com as funções que você mesmo criou. Daí você sabe bem como que usar elas, sabe? E tipo, então, naquela outra classe só tinha um atributo da SFML. Essa aqui já tem quatro. Se você for refazer tudo na metade do jogo, você vai perder tanto tempo que não vale a pena tentar. Mas eu acho que se você fizer desde o início, ajuda. Sim. Então, o que eu recomendo que você faça é que você crie só no início uma função para carregar uma textura e deixá-la guardada, uma outra para dizer desenhe tal coisa em tal posição na tela. É, E daí, quando você precisar de mais coisas, você vai adicionando. Eu não falei disso ainda, eu estou fazendo desse jeito acoplado, porque o jeito que eu fiz, que o Thiago e eu fizemos, a gente usava mapa para armazenar as texturas, que é uma outra estrutura de dados. E como estrutura de dados em C++ e tal é mais para frente, eu ia deixar para falar mais para frente. Então, talvez semana que acho que na outra semana talvez eu fale disso. Não sei ainda. Mas também, eu vou fazendo, tipo, essas coisas no meu ritmo, mas não quer dizer que quem quiser fazer outras coisas não possa, né? Eu só tô aqui, tipo, tentando dar uma direção vaga. Então, personagem. Posição seja representada por um objeto. Isso aqui aconteceu. Função atualizar, essas duas eu fiz. Então agora eu tenho que fazer a classe lista de personagens. Lista personagens.cpp. Lista personagens.hpp. Opa, que crime, eu não coloquei header guard nas coisas. Então, aquela coisa lá de. É, o que eu estou falando agora? Eu não coloquei header guard. O que é header guard? É um negócio que você. É, quando você faz um programa, se tiver várias classes que incluem uma outra que se tiver vários arquivos que usem include em outro arquivo, é bem, o que o include faz na verdade? O include pega o conteúdo desse arquivo e basicamente copia e cola aqui. O que quer dizer que e o que quer dizer que se você incluir de vários arquivos, todos eles vão estar com. É como se todos os seus arquivos que incluem isso aqui vão ter no início todo esse bloco de código é, na frente. Tem como, mas na verdade, se tiver incluído uma vez, você já tem todas as definições que você precisa. Você não precisa incluir elas de volta. Por isso você faz uma coisa chamada header guard, que é isso aqui, ó. O SFML tem, se você for olhar em qualquer coisa vai ter isso aqui. Ngif e
ifindef. Qual é a ideia? Ele só vai ser incluído a primeira vez que você entrar nesse arquivo. Por quê? O comando ifindef, ele faz o que tem embaixo se o que você está procurando aqui não estiver definido. Ou seja, se isso aqui não for definido, ele vai pular tudo isso aqui, chegar no final e não vai acontecer nada. E daí o que você faz logo depois, dentro do bloco do não definido, é definir. É a mesma coisa que você chamar uma função como... É equivalente a fazer isso aqui. Bool v igual false if v se não v v igual a true. Isso, claro, que seria dentro de um, sei lá, de um loop. While true, você coloca aqui dentro a sua inicialização. E aqui o que tem que acontecer em todo o bloco de código. É basicamente essa estratégia que você usa com header guard. Então, ifindef. O padrão é fazer desse jeito, que eu acho meio feio, mas é assim que fazem. Define. E daí você coloca isso, e para fechar o if, aqui no final você coloca um end if. Em principal, e em personagem também. Ifindef personagem HPP, verdade, eu coloquei app, então eu vou pôr aqui também. Personagem.hpp, hash define, isso aqui, e lá no final, endif. Lista personagens já direto vai incluir lista personagens .hpp e lista personagem.hpp. Eu já vou começar direto com esse header guard. Define lista personagens hpp. Não, é ifindef. Pronto. E a lista de personagens vai ter que incluir só personagem, eu acho. .hpp. E ela vai precisar também... Bem, quando ela for passar pro personagem o render window, ela vai precisar saber que existe essa classe render window, mas ela em si não vai usar ela. O que eu quero dizer, tipo, essa classe lista personagens não vai ter em nenhum momento acessar direto um elemento, acessar os métodos de uma render window. Ela só vai pegar o ponteiro e passar para frente. Então, eu não preciso incluir o SFML Graphics aqui. Se eu simplesmente falar que existe um namespace SF e dentro dele existe uma classe render window, eu acho que isso já é suficiente para ele entender, beleza, você está falando de uma classe quando você ali embaixo falar disso. Aliás, namespace é basicamente um conjunto de classes e atributos e coisas. É basicamente o equivalente a um desses pacotes aqui. Pelo exercício mesmo, eu estou fazendo que as três classes principal está no namespace exercício, personagem está no namespace exercício, e
tudo vai estar no namespace de edifício, que é basicamente você representa por um desses pacotes. E bem, eu tenho uma explicação aqui em algum lugar sobre como que o que significa eles. Não é aqui. Bem, se eu não expliquei o que são namespaces em algum lugar, eu vou incluir essa explicação depois. Não, eu tenho certeza que eu defini. Ah, tá aqui, sim. Namespace. Eu coloquei o que significa aqui, se alguém quiser ler. Não vou explicar de novo porque, bem, eu falei disso outra vez. Tá. Então, namespace, exercício e a classe se chama lista personagens. Põe um ponto e vírgula. Ele vai ter uma classe aninhada privada no início, que vai ser class. E como para você declarar uma classe aninhada, você não tem que fazer nada especial, é só tipo escrever ela como se fosse dentro de um arquivo normal ou dentro de um namespace, basicamente. Então vai estar aqui a definição. Vou deixar aqui lado a lado para ficar um pouco mais fácil de ver, para não ter que ficar indo e voltando. Então, a classe elemento lista vai ter privado um ponteiro para elemento lista anterior, próximo, e não é isso aqui não, e um ponteiro para personagem, que eu vou chamar de info. E público vai ter o construtor, será que eu consigo fazer isso de um jeito preguiçoso bom? Mais ou menos. Eu acho que eu comi alguma coisa que não podia, mas tudo bem. Eu comi aqui um ponto e um negócio no final. Tá. Não ficou muito bom, mas tudo bem. E tá, anterior, próximo, informação. Na verdade, pensando melhor, eu vou colocar informação no início. Porque, tipo, você sempre vai acabar passando informação, info, mas nem sempre você vai ter um anterior e um próximo. Daí vai ficar melhor pra eu colocar como parâmetros padrão. No PTR. No PTR. No PTR é basicamente a mesma coisa que no. Não tem muita diferença. Eu vou trocar aqui. Esse vai pro início. Não, é só isso na verdade. E tirar esse ponto e vírgula. E subir info pro início. Não dá pra ver. Sobe. Sobe de volta. De volta. Subiu. Pronto. Volta. Tá. Elemento lista. Daí ele vai ter o destrutor elemento lista. Que na verdade não vai fazer nada. É só pra dizer que tem. Elemento lista. Daí vem aquela parte de definir get set, que é sempre divertido. Get anterior. Elemento lista. Não é isso. Ele retorna void. É o set anterior. Antes. Daí aqui eu vou copiar, colar uma vez, duas vezes. Porque eu vou basicamente o resto da classe é só isso, é só os get e set para as três coisas. Aqui é info. E não é elemento lista nesse caso, é personagem. Eu tô fazendo as coisas de um jeito meio confuso aqui, desculpa, só pra ficar na mesma ordem.
Na verdade, para ficar na mesma ordem, eu vou ter que mover esse para cima também. Isso também, no fundo, é coisa mais estética de ficar mudando a ordem das coisas, mas se você se preocupa com a estética desde o início, você não tem que se preocupar com a estética em meia hora na noite anterior da entrega, ou tipo 20 minutos antes da entrega. O que é sempre bom. Deixa fazer as coisas certinho desde o início é sempre bom, porque acontece de você estar 10 minutos antes da entrega tentando arrumar o diagrama de classes. Get set, pronto. Então esses são os métodos, a classe alinhada elemento lista. E agora que eu defini ela, eu posso... Opa, tá alinhado errado aqui, por causa que aqui tinha que estar mais um para dentro, agora tá certo. Então, agora eu vou definir ali o elemento, os atributos da lista mesmo, elemento lista, início, fim e atual. Novamente, só porque eu sou chato, eu vou trocar do lugar esse com esse. E agora definir a parte pública. A única coisa chata de classes alinhadas é que daí a definição de uma classe fica meio grandona, mas fazer o que? Elemento lista, o construtor vai ser, não é elemento lista, é lista personagens. Vai ter um construtor vazio. O destrutor tá aqui. Void inserir personagem aqui. Void esvaziar personagem, voltar início, ir próximo, personagem. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? Desculpa, gente. Ir próximo. E daí os que são os métodos que sempre vão ter. E por fim os métodos específicos para uma lista de personagens, que é atualizar personagens com float tempo, verdade, tem que trocar aqui também porque eu coloquei como double, que eu achava que podia. Float. Atualizar personagens, void desenhar personagens, que recebe um SF render window ponteiro janela e um void destruir personagens, que é isso. Então, eu tenho que definir mais alguma coisa, acho que não, então por enquanto posso tirar. Então, notem que o Visual Studio Code não está dizendo que tem um erro eu ter aqui o SF Render Window, porque eu coloquei isso aqui. Se eu tirar isso aqui, ele vai ficar triste comigo, provavelmente, se ele estiver esperto. Ele vai dizer, isso aqui não existe, eu acho. Bem, ele sabe, vamos ver se... Enfim, depois a gente testa isso, mas é pra ele não gostar se você não falar nada. Na verdade, no fundo ele vai saber por causa que personagem também inclui essa Family Graphics, então ele vai entender que é. Mas se você colocar aqui, você está garantindo para ele, olha, eu sei que eu não incluí explicitamente, mas eu estou dizendo que essa classe existe. Fazer um experimento completo então, que daí eu acho que é para funcionar. Daí vai ter 1 milhão de erros por causa que personagem não vai estar definido. Tá. Então, a mesma coisa, que ele está dizendo, isso aí não existe. Mas se eu colocar aqui um class personagem, ele entende que a classe vai existir depois. E daí ele fica feliz comigo. Agora, se eu colocar aqui, ele não reclama mais do render window, só do personagem. Essa é a ideia. Tá.
Ai, eu já vou arrumar aquilo ali. Eu não vou arrumar isso aqui ainda não. Isso aqui vai ser final, final, final. E agora eu tenho que definir todos os métodos que eu criei ali. O que eu gosto de fazer para esse tipo de coisa é basicamente copiar a classe inteira e tirar as coisas que eu não preciso. Primeiro, como o namespace tá... Opa, não veio o namespace. Como eles estão dentro do namespace, eu tenho que pôr o namespace aqui também, para ele entender que é para ser ali mesmo. E daí tá, eu não vou precisar disso, nem disso, nem disso, nem disso. São só os métodos mesmo. E como eles todos podem ficar na mesma coisa. Para esses métodos aqui eu tenho que colocar que eles estão dentro do elemento lista. Só que se eu colocar só elemento lista aqui, ele ainda não vai achar. Por quê? Porque elemento lista não está no namespace exercício, ele está dentro de lista de personagens. Então eu tenho que colocar lista de personagem, dois pontos, elemento lista, e daí... Opa, é lista personagens. Daí ele encontra. O que ele está reclamando ali é que eu estou definindo a função de volta fora da classe, que não pode. Não é que escreve. É que. Isso é uma coisa chata de fazer uma dentro da outra assim. Mas é desse jeito. E daí aqui. O que é? É. É uma daquelas coisas que você fica triste pensando e você não verifica. Tipo, número de linhas do código final. Você não pensa nessas coisas. Se você pensar, você fica triste. Só fica tranquilo com essas coisas, cara. Então, aqui é a minha bruxaria para me livrar de todos os pontos e vírgula de uma vez só. No Visual Studio Code, se você apertar Ctrl D com alguma coisa selecionada, ele faz outro cursor na próxima vez que aquela coisa aparece. Então assim eu consigo mexer em todos de uma vez. Opa, aquilo ali nem devia estar aqui. Já descobri mais uma coisa que não era para estar ali. Então, pego todos, seguro até ele terminar de selecionar tudo, espaço, que daí ele se livra do negócio. Abre chaves, ele abre todas. Enter para ele dar espaço. Coloco ali e plim, dou mais um espaço para ele conseguir. E daí fica tudo certo. Assim. Espera, eu disse que lista de personagens retorna elemento lista. Isso aí tá errado. Eu escrevi isso aqui também? Não, aqui eu fiz errado só aqui. Eu escrevi que essas funções retornam... Ah não, eu escrevi aqui que elas retornam personagem. Que? Ah não, não, não. Tá tudo certo, é isso mesmo. É que o tipo de retorno aqui também é a mesma coisa. Elas ficam... Isso é coisa chata de fazer classe alinhada, é que você tem uma coisa enorme aqui para tipo um negócio que seria simples, mas faz parte. Tá. Na verdade, nesse caso, o construtor vai estar vazio. Vai ser só a lista de inicialização, que é inf. Eu vou inicializar. Opa. É info anterior e próximo. Eu vou pôr. Só pra... Eu gosto de diferenciar os parâmetros dos nomes dos atributos, mesmo que seja só tipo uma função simples, para ficar bem claro que uma coisa está sendo passada para outra. Então aqui eu vou pôr. Aqui outra bruxaria. Eu posso. É. Daí. Não, não é essa bruxaria. Quase. Eu só que. O cara que. Aqui. Eu posso fazer Ctrl Shift P to uppercase e põe os dois.
que é um jeito mais demorado de fazer uma coisa extremamente fácil, só por preguiça de fazer do jeito normal. Então, lista de inicialização é a mesma coisa aqui, não é esse trequinho é um negócio simples. Se você for ver, um negócio desses daria para deixar como uma struct, porque não tem nenhum método de verdade, é só get e set. E além disso, como ela essa é uma classe privada dentro da lista personagens, tipo, não tem assim, lista personagens tem acesso a todos os atributos por causa desses getters e setters. Mas as outras classes não conseguem nem ver que essa classe existe. Então, tipo, tá tudo protegido. Você poderia simplesmente fazer uma struct info anterior próximo e só. E funcionaria igual, por causa que... enfim, seria um jeito mais curto de fazer a mesma coisa. Mas se você for fazer tudo, orientação a objetos bem bonitinho, daí você tem que fazer desse jeito mais demorado. Aqui, o elemento lista, eu vou fazer que ele não destrói, porque senão você destruiria sempre que você tira a coisa da lista, que não é o objetivo. Daí esses são os métodos bem curtinhos mesmo. Anterior. Tá, e agora lista personagens. Também vai ter um construtor vazio. Que vai ser só... Qual que é a ordem que tá ali? Início e fim atual. Então, ele sempre vai por início. Inicializar tudo com ponteiro para null. Só porque dá. O destrutor de lista personagem vai chamar a função esvaziar. E daí essa é a parte agora, tipo, normal de de listas encadeadas. Uma lista encadeada, bem, a ideia básica é que cada elemento tem um ponteiro para o próximo, né? Então, como que vai ser isso aqui? Tem um eu estou inserindo um personagem na lista. Se o personagem não é nulo, eu vou fazer aqui sim só por... eu vou fazer que é obrigatório você inserir um personagem não nulo. Nunca vai fazer muita diferença. Então, se info, porque se info for igual a nulo, nulo na verdade é igual a zero, que é a mesma coisa que false. Então, se você fizer só pegar um ponteiro e só por aqui, ele já vai interpretar como se o ponteiro for diferente de nulo, que é o que a gente quer. Então, daí o que você faz? Você cria um ponteiro para elemento lista. E note que como você está dentro de uma função de lista personagens, você não precisa pôr lista personagens no elemento lista, porque ele entende que existe essa classe. Novo é igual a new elemento lista passando info. Ele não gostou de alguma coisa. Ele não sabe porque ele não gostou, ele é burro. Tá. Então, daí você primeiro tem que verificar se o início da lista está vazio. Quer dizer, você tem que verificar se a lista tem um início, ou seja, se ela não está vazia. Então, if início,
quer dizer, se não início, ou seja, não tem, a lista está vazia, você faz que início igual a novo, é, fim é igual a novo, novo é set anterior. Bem, por causa do parâmetro padrão, ele já vai colocar. O que ele está reclamando? Oi? Não, beleza. Eu vou postar essa resolução toda no YouTube, se você quiser ver o finalzinho depois também. Tô. Aliás, sim. O primeiro da semana passada eu também coloquei lá. Se você quiser ver, tipo, eu resolvendo as coisas e o. O primeiro é eu fazendo aquele primeiro exercício que eu mostrei no início, basicamente. E meia hora minha me desesperando por causa de erros bobos. E o Franco me salvando, dizendo: Ô, você trocou duas linhas ali. Foi divertido. Eu aqui honestamente não sei do que ele está reclamando. Ele está falando um valor do tipo, esse tipo não pode ser receber um valor do tipo exatamente o mesmo tipo. Eu acho que ele está louco, mas beleza. Vou ignorar aquilo ali. Então, o outro caso, a lista realmente tipo tem um início, já tem alguma coisa na lista. Então você coloca lá o elemento no fim. Então o que você faz? Você diz que o elemento depois o fim atual. Você diz que o elemento que vem depois do fim atual é o novo. E você diz que o elemento que vem antes do novo é o fim. E daí você atualiza para dizer que o fim é igual ao novo. Então aqui você tá. Meu Deus, por que ele tá brabo comigo? Tá, não, é isso que o set anterior. Pronto. O que eu não entendo é porque ele continua bravo comigo, mas beleza. Vou ignorar isso aqui. Tá? Esses são os dois casos para inserção que eu me lembre. Provavelmente está errado e provavelmente eu vou causar um segfault bem bonito aqui depois, mas faz parte. Esvaziar, eu vou fazer de um paux é, elemento, criar um ponteiro auxiliar. Ele tá muito louco, eu não sei o que tá acontecendo ali, mas tá. É, while eu vou colocar aqui o atual também é início. While atual é diferente de eu não sei, eu não entendo esse negócio às vezes. Tá bom. Então, enquanto o atual for diferente de nulo, o que eu vou fazendo é
Pelx vai receber atual próximo, ou seja, eu vou guardar o próximo, deletar o atual e dizer que não é free, é delete, confundindo as linguagens. E daí eu vou dizer que o atual recebe o Pelx, ou seja, eu estou pegando o próximo elemento da lista, deletando o atual e daí encadeando para dar para continuar no próximo loop fazendo a mesma coisa. E daí agora eu faço que início igual a nullPtr, fim igual a nullPtr e atual igual a nullPtr. Pronto. Voltar início vai ser a função para voltar para o início da lista e retornar o primeiro elemento dela. Então, if... na verdade não precisa. Atual igual a início. If atual, retorna atual e atinfo. E se não tiver um início, retorna no PTR. Ou seja, ele faz atual, apontar para o início. E se tiver um início da lista, retorna o valor dele. Se não, retorna um ponteiro para nulo. Ir próximo. Vou fazer que atual é igual a atual get próximo. E daí eu vou retornar o valor de atual get info. Vixe, não. Na verdade é a mesma coisa isso aqui. Outro jeito de você escrever essa linha de código com um negócio chamado operador ternário é assim. Então, o que... Quem? Eu gosto disso aqui. Ele é bonito. Então, basicamente, se a coisa antes do interrogação for verdade, ele vai retornar isso. Se for falso, ele retorna isso. Isso é um operador ternário. Uhum. Basicamente, é um if alguma coisa retorna isso, else retorna aquilo. É basicamente isso em uma linha só. Então, o que eu vou fazer em atualizar personagens, vou fazer que o atual vai ser uma função que vai atualizar todos os personagens, basicamente. Como o nome diz, nomes descritivos, é importante. Atual vai receber início. While, quer dizer, na verdade não. Eu vou fazer aqui um ponteiro para personagem P recebe voltar início. Ou seja, eu vou pegar direto o personagem, não vou lidar com o elemento da lista. E enquanto P é diferente de nulo, quer dizer, enquanto P na verdade, o que eu vou fazer é chamar P atualizar com o tempo e eu vou fazer P é igual a ir próximo. É só isso. Desenhar personagens é praticamente a mesma coisa. Eu só vou mudar desenhar
Isso. E destruir personagens também é praticamente a mesma coisa, só que aqui eu vou dar delete em P e no final chamar de esvaziar lista. Ou seja, eu vou deletar todos os personagens, deixar todos os ponteiros para nulo, e daí que eu vou destruir todos os elementos da lista. Então basicamente eu estou pegando uma lista com todos os elementos, elemento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, apagando os elementos, e daí sim que eu estou pegando a lista e jogando fora. Ou algo do tipo, eu não sei. Mas enfim, lista encadeada. Eu tô quase terminando, tá pronto pra ver vários Segfall? Tá aqui encadeado pra dar um monte de erro. Inclusive já tem um erro aqui que eu não tenho a menor ideia do que aconteceu. Faz todo sentido. Um valor. Foi esse. Verdade? Que crime foi esse? Desculpa. Agora que eu notei, nossa. Viu? Por isso que eu preciso do Franco. Meu Deus. Então, ele está dizendo um erro que faz todo sentido, né? Um valor do tipo exercício lista personagem elemento lista não pode ser usado para inicializar uma entidade do tipo exercício lista personagem elemento lista. Eu não sei o que ele quer de mim, Franco. Por que ele não gosta disso? Será que ele quer isso? Eu não sei. Não... Isso aqui, cara, não faz o menor sentido. Ué, exatamente. Eu vou fingir que não tá acontecendo. Até o compilador dizer a mesma coisa e ficar triste. Eu acho que é. Vou confiar na sua opinião e na minha. Tá? Então agora eu vou mudar isso aqui. Em vez de um personagem amigo, ele vai ter uma lista de personagens amigos. Amigos. Eu vou fazer a lista. Eu fiz a lista aqui como ponteiro? Não, eu fiz uma lista, porque ela não precisa ser um ponteiro. Então, ele não tem mais esse amigo, mas ele vai ter vários amigos. Nesse caso, eu só vou inicializar a janela pela lista de inicialização. E daí o que eu vou fazer? Eu vou assim, em delete janela. Atualizando método por método, né? Então, no primeiro, para criar os personagens, eu vou fazer lista amigos, ponto inserir, e daí aqui eu vou fazer um negócio bem divertido, eu vou chamar o new aqui dentro, porque eu posso. E o personagem vai ser na posição... então aqui eu vou criar só vários personagens mesmo. SF Vector 2F. Esse aqui vai tá em 0.0F com uma velocidade sei lá 5 e eu vou usar todos a mesma textura porque eu estou com preguiça de pensar em outras .png. Eu vou colocar 5 amigos. Esse aqui vai estar em 400, 300, indo para sim, fica mais bem desenvolvido depois, né? Mais complicado. Mas efetivamente é coisas desse tipo. Só que depois tem mais coisas assim de uma. É que do jeito que eu tô fazendo agora, os bichinhos eles só se mexem em uma linha reta. Depois você vai fazer coisas mais complicadas e tal, mas no fundo
É, tipo, atacar o jogador, esse tipo de coisa. É isso. Tipo, não dá nem pra pensar em colisão. Os bichos só estão ali parados de boa. Eu não pensei no caminho que eles vão fazer, mas em alguma hora um vai passar por cima do outro e vai ser isso. Oh, como que, o que ele pediu de fazer lista? Ele pediu pra fazer uma lista pro jogo? Não, ele passou pros calouros aqueles slides da lista 7. Tipo, igual. Ah, e tem que fazer todas aquelas versões de lista. Sim, e mandar pra ele todas as versões. Então, tipo, não é só copiar o código dele. É sim, e rodar, basicamente. Tá. Lista amigos. E daí no destrutor, como eu aloquei eles aqui, eu tenho que matar eles aqui. Matei os amigos. Pronto. Aqui é a última parte quase. Eu ainda tenho que lembrar da parte que ele tem que realmente, tipo, parar. Eu não mandei ele parar por nenhum motivo ainda. Então, o que não muda? Janela clear continua, por causa que você continua tendo que já limpar a janela depois de cada volta, vez que você desenha. Mas em vez de atualizar só aquele, você vai atualizar todos os amigos. Atualizar personagens. É. Tempo. Ah, é verdade, eu esqueci de incluir o relógio. Então, ele vai ter além do window, ele vai ter um SF clock relógio. Que é um reloginho, ele é super simples. É o que ele tem duas funções na real só, que é clock ponto não é relógio ponto restart, que faz ele parar de contar o tempo. E daí o que vai acontecer? E ele tem uma outra função que é relógio ponto getLapseTime, que retorna um valor de sftime, que é basicamente que é um negócio do tempo que você pode converter para segundos, milissegundos, para mais uma coisa. Igual a relógio.getLapseTime. Eu quero o tempo em segundos, então eu faço t.seconds. É isso. E daí aqui no final, para você só pegar o tempo que passa de um ciclo para o próximo, é relógio.restart. Na verdade, como... É... Não, deixa assim mesmo. Tá tudo bem. Pronto. A mesma coisa aqui. Em vez de amigo desenhar, é lista amigos. Desenhar personagens. E tá quase tudo que tinha que fazer pro exercício que eu tinha proposto. Só falta a parte de que, do jeito que tá agora, se ele compilar, ele só vai parar se você usar Ctrl C no terminal. O único jeito que ele vai parar de rodar. Então o que você tem que fazer? Você usa um método chamado pull events, que ele vai verificar se acontecem eventos do teclado ou eventos de vários tipos bem, e se tiver acontecido alguma coisa, ele vai colocar os dados do evento num objeto SF event, que eu vou chamar de E. Então, esse é um método de... Cadê aqui a preview? Qual é esse filme? Render Window, ele tem esse método... Opa. Enfim, o nome do método é Pull Events. Eu esqueci o nome dele ali. É... Pull Events. E como que você usa esse método? Não é aqui, é aqui. If... Então,
Ah, não, é só um evento, beleza. O que isso aqui faz? Se tiver acontecido um evento, ele retorna true e o valor do evento é colocado dentro dessa variável. Então aqui pode ser evento do teclado, cliques do tipo apertar uma tecla, mexer o mouse, apertar para fechar a tela, qualquer evento que acontecer, você chama por essa função. E bem, tem vários valores possíveis para isso. Tem vários tipos possíveis de eventos. O que a gente quer se preocupar é o que disse a janela foi fechada. Se você clicou nesse botãozinho aqui. Eu vou colocar aqui uma variável booleana no principal que vai também guardar isso. Inicializar. Terminar com falso. Então, enquanto não terminar, ele vai rodar o programa e o que vai acontecer é que, bem, mesmo se tiver acontecido um evento, você tem que saber qual tipo de evento aconteceu para saber se você tem que fechar o programa ou não. Então, como que você faz isso? Você acessa e.type, que vai dizer qual é o tipo de evento. E para você saber qual é, você compara com event, e daí tem milhares de tipos de eventos. O que a gente está se preocupando é esse, o closed. Se closed for verdade, se for do tipo closed, quer dizer terminar é igual a true. E daí ele vai rodar mais um loop e vai terminar o programa. Daí beleza? Agora só tem que adicionar o arquivo novo aqui. Esse aqui também, o Meson é um jeito de compilar programas em várias linguagens. Eu estou usando C++. Tem aqui dois tutoriais sobre como usar ele. E sim, tem os tutoriais ali que dizem basicamente tudo o que precisa para SFML. Então, como que você faz aqui? Você escreve Meson build na pasta que está o arquivo. Ninja /c build para compilar. E o resultado esperado acontece. Agora a parte boa. Opa. Coisa básica que eu errei aqui. Eu passei em argumento padrão tanto no CPP quanto no ponto .hpp, que você não pode fazer. Você tem que passar só no ponto .hpp. Então, primeiro erro é remover. E daí você tenta de novo, você dá clear, porque você não quer ver seu próprio fracasso tanto. E pronto. Era só aquilo. Olha que lindo. Viu? Às vezes compila, cara. Agora tem que ver se roda. Tem um bichinho e ele tá parado. Não, já tem duas coisas erradas. A primeira é que só tem um bichinho, a segunda é que ele tá parado. Ele tinha que ter dois e tá se mexendo. Tinha que ter cinco e eles tinham que estar se mexendo, na verdade. Então temos que ver o que está acontecendo. Tá. Mas ó, se eu aperto o botão ali funciona. Não, não, mas tá funcionando, porque senão ele. Tipo, ele tá respondendo. Eu acho que eu só fiz besteira na hora de inserir os bichos na lista. Então, ou de percorrer a lista. Vamos lá. Tá. Lista de personagens. Início, fim, tá.
Para inserir, se não tem um início, você cria um novo elemento com o elemento da lista. Se não tem um início, início igual a novo e fim igual a novo. Aí do contrário, Deixa tudo extremamente divertido. Você podia implementar as DNR, né? Daí você pode usar for range. Mas isso tá frente. sim, eu não. Eu acho que eu vou pôr o iterador tipo feito na mão normal mesmo, em vez do negócio chique de C++. Mas se você já fizer o iterador com as funções begin, end, etc., você pode usar for range sem problema. Ah, é? Não sabia. Né? Bem, então é uma coisa pra fazer depois. Fica bonito. É. Tá. Tem mais algum caso pra inserir elemento na lista, Franco? Deixa eu ver. Se a lista estiver vazia, você coloca no início. Se tiver com coisa, você põe no fim. Ah, tá. É uma lista duplamente encadeada. Sim. Aham. Eu acho que é isso. Tenta colocar num dos loops lá alguma coisa pra você ver se ele tá. Se ele tá. Ou debugging ou só colocar um print, alguma coisa pra você ver Sim. se ele tá fazendo o loop certo ou o que tem dentro. É. O que é aquele ir próximo? É pra percorrer a lista. Tipo, pra ir pro próximo elemento da lista. Mas ele não teria que daí receber o argumento de qual elemento você tá agora? Não, a ideia é que tem um iterador interno, isso é atual. Ah, tá. Entendi. Mas isso pode ser um problema, porque você está resetando esse iterador no começo, cada vez que você percorre. É, nas funções. Eu estou fazendo aqui atual igual início. Voltar para início, tá igual início. Ir próximo. Ah, voltar Aqui início. ó. Voltar início. Daí você Aqui. deveria chamar essa função depois. Ah, não, tá se fechando antes, tá certo. Eu achei mais seguro, porque você pode iterar ela na mão mesmo. Sim, sim. Bom. É, eu já mandei o link, eu acho, mas posso mandar de novo também. Nada. De nada. Falou. Tá. Era assim que o Toll Event funcionava mesmo? Deixa eu ver quando eu já tinha usado. Mas eu acho que era assim. É pra ser. Bem, essa é a única parte do programa que está funcionando, então. Hum,
Ok. Talvez eu só tenha posto velocidades muito pequenas mesmo. Não, mas mesmo assim, eu devia estar se movendo 5 pixels por segundo, não é tão pouco. Acho que alguma coisa tá estranha. Deixa eu ver aqui novamente. Vamos ver o que tá acontecendo. Então, Tá. Ele tá fechando? sim, ele fecha. Então aposto que tá funcionando. Tem que ser só o atualizar que não tá funcionando pra algum. O atualizar tá estranho e o desenhar também, na verdade. Sim, devia ser alguma coisa dessas. Deixa eu ver. Se ele... Só pra garantir que ele tá desenhando. Que parece que tipo, ele só tá desenhando o primeiro da lista. É 5 5. Então ele tá realmente iterando por 5, só que isso parece não fazer nada. Tem que aumentar a velocidade lá. Mas você estava fazendo com essa velocidade antes ele tava se mexendo? Antes eu não tava fazendo por velocidade, eu tava fazendo só tipo. Ah não, espera. Ah, então vai lá, coloca um monitor aditivo. Eu acho que na verdade é. Não, espera, mas tá aqui 800, 600. Primeiro é o tamanho e o segundo é a... Ah, não, primeiro é a posição e o segundo é a velocidade? Sim. O que tá na posição 00 é o. Não devia. Não é o que devia estar parado, então é estranho. Espera, ele tá dando uma vibradinha esquisita, tá vendo? Uhum. Você tá chamando alguma função pra movimentar eles? Então, aqui no desenhar personagens, ele chama o desenhar. Nada. Uma função de mover ali. Em desenhar. Mas acho que é só pra dizer que tem mais de um jeito de fazer a mesma coisa. Ah, que ódio. Esse que... Sempre é um negócio idiota, né? Ah, mas melhor descobrir do que não descobrir. Sim. Melhor ele ter um problema simples do que ter um problema que dá. Pronto, aí estão os desgraçados dos bichos. Mas... Então, eles fazem o que deviam, eles se mexem. O problema era que eu não tinha posto mais, então em vez de incrementar a posição com a velocidade, ele só colocava no mesmo lugar o tempo todo. Então, é, é isso. O negócio está basicamente pronto. Agora tá funcionando. Está funcionando. Eu fiz tudo que o enunciado dizia: lista duplamente encadeada, percorrer, adicionar fim, adicionar ao fim, esvaziar a lista. Posição é um vetor, velocidade é o vetor, atualizar recebe um tempo em segundos, principal tem uma lista de personagens e terminar o programa se fechar a janela. Pronto, eu fiz tudo, yay! Agora é só tirar aquele debug feio lá. Tirar o debug feio, eu vou dar uma comentada no código para explicar o que está acontecendo também, mas isso não vou fazer gravado, porque eu fui explicando mal menos enquanto eu fazia. Cadê? O debug feio está em principal.cpp. Sim. Tirar isso aqui. É, o outro está em lista de personagens. Tirar isso aqui.
Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. Tirar isso aqui. E tirar isso aqui. Continua compilando. Sim. Pronto. E aí? Fechou. Pronto, agora você já pode fazer um papel de parede no PC. Eu posso. Deixa o programa rodando. Tem aquele negócio de você colocar um programa rodar na tua papel de parede. Ótimo. Verdade, não? Então, dá pra... Parece muito É, eu concordo que não me parece um bom uso de recursos computacionais, mas que você sempre pode, né? Acho que já deu de gravar esse treco.